Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam e nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória e da programação, conforme esclarece a doutrina espírita, que diz mais. A felicidade está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, primeiro nós temos que arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? Vamos trabalhar? E neste primeiro dia do mês de fevereiro, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos, e é da Epístola de Paulo aos Efésios, onde o apóstolo diz o seguinte: portanto, vede como andais. Olhem só. Uma sentença curta, mas carregada de significados. E vamos repetir. Portanto, vede como andais. O que significa isso? Isso significa que nós temos que aprender a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que nos rodeiam, a fim de não empobrecer o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Os tesouros que Deus nos dá para enriquecer a vida são o quê? São as nossas virtudes, as nossas qualidades. E o que acontece? Infelizmente, na maioria de nós, os defeitos ainda são, se não iguais, maiores que as qualidades. Então, um exemplo. Muitas vezes, a calúnia que nos persegue é a força que nos renova, a resistência para a vitória no bem. E quase sempre, a provação que vem por nós, no cárcere do infortúnio, é apenas o aprendizado benéfico a nos ajudar a sair das trevas para a luz. Tem também muitas ocasiões. A mão que nos nega o alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual nós vamos encontrar o pão abençoado pelo suor do próprio rosto. Por vezes numerosas, o obstáculo que nos visita impiedoso é simples medida da esperança e da fé, nos pedindo para superar as próprias fraquezas. Por exemplo, o trabalho. O trabalho é uma das leis morais do universo. E é através do trabalho que nós fazemos a nossa evolução. Então, muitas vezes a falta de alimento é o quê? É uma oportunidade de trabalhar um pouco mais para nos sustentar na busca da perfeição espiritual. Por quê? O que você acha que está fazendo aqui na Terra? Está em viagem de férias? Está para viver numa boa? Não. A Terra é um planeta de provas e expiações. Então, as dificuldades são uma constante, são o quê? O teste para a nossa persistência na busca de uma situação melhor na parte espiritual. Por exemplo, às vezes a riqueza. Tem até uma passagem do Evangelho que diz que é mais fácil uma corda de camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza, o ouro, ela
muitas vezes leva à nossa perdição, porque ainda é muito forte dentro de nós o orgulho. Então, o ouro, na maioria dos casos, é uma pesada cruz que nós temos que carregar. Então, é importante que a gente compreenda que temos que abrir a própria alma à riqueza divina, que é esparsa em todos os ângulos do campo em que nós existimos. E precisamos incorporar aos nossos sentimentos, ideias, palavras e ações o exemplo de Jesus, para que quando palmilharmos o caminho, nos sintamos ricos, mas não de ouro, não. A riqueza que nós precisamos alcançar é a riqueza da paz, a riqueza da confiança, a riqueza do trabalho e a riqueza da alegria. Essas são as conquistas que nós precisamos fazer aqui na Terra. Por quê? Porque após a morte, cada um de nós vai dar conta daquilo que fez. Porque a morte não é o fim. Todo mundo acredita, morreu, acabou. Não. A morte é somente o retorno à pátria espiritual com as aquisições que nós fizemos. E não são as aquisições monetárias, não. São aquisições em termos de termos mais sentimentos, termos mais qualidades, para, no retorno à pátria espiritual, chegar no local melhor do que quando nós saímos. Por quê? Porque vai chegar um dia que nós vamos ter que voltar para o planeta Terra. E aí, tudo aquilo que nós adquirimos em termos de espiritualidade é o nosso passaporte para uma vida melhor na próxima reencarnação. Temos que recordar que a fortuna material, muitas vezes, nos faz vítimas. Então, voltando a Paulo, ele diz, portanto, vede como andai. É importante a gente compreender que a nossa caminhada é o nosso testemunho, é a nossa aquisição. Então, por isso que Jesus veio ao planeta há 2000 anos atrás, para nos mostrar como agir, para que nós pudéssemos aumentar a nossa capacidade de amar. Por quê? Há 2000 anos atrás, nós éramos ignorantes das verdades espirituais, nós nos preocupávamos basicamente com as coisas materiais, e agora que, como Paulo, as escamas caíram dos nossos olhos, a gente consegue enxergar a vida espiritual, que é o nosso futuro. Então, nesta nossa caminhada, vamos aproveitar as oportunidades, vamos adquirir valores e, principalmente, aprender as lições que Jesus nos legou há 2000 anos atrás, que é a lei de amor. Porque Jesus só pediu duas coisas para nós: ama a Deus e ama teu próximo. Então, à medida que nós vamos aumentando a nossa capacidade de amar, através das novas reencarnações, não vamos ter mais hora perdida. Então, vamos estar vivendo uma vida melhor, mais feliz na espiritualidade e também aqui na Terra. Pense nisso, meu caro amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.